Olá, no vídeo de hoje a gente vai fazer um comparativo de todos os fundos da Quineia com base 2018, todos os fundos que têm histórico de início a partir de 2018. Então a gente vai comparar bastante questão de multimercado com fundo imobiliário, enfim, várias modalidades de investimento, renda fixa também, os fundos da Quineia, né? E a gente vai avaliar como é que foram esses 5 anos, 2018 para cá, rentabilidade total. Além disso, eu preparei aqui também um estudo de rentabilidade 2 anos, já pegando os fundos mais novos da Quineia, por exemplo, o KNCA e o CADIF, né, que já tem datas mais recentes de início de fundo. Então, a gente vai ver no balanço global, né, como é que ficou a nossa rentabilidade de cada um desses fundos aqui. O chamado desse fundo que eu coloquei aqui, na verdade, na capa dele, né, estratégias de alocação. A gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Então, IPCA mais 30, isso é possível, né? Parece negócio de pirâmide financeira que a gente vê na internet, né? Criptomoeda, essas coisas aí. Mas a reflexão aqui é justamente a gente ver até quanto a gente consegue executar de performance na nossa carteira, né? Sem correr riscos desnecessários. Então vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. Coloquei a foto do surf aqui, porque a gente vai falar muito em utilizar a volatilidade a nosso favor, né? Isso quer dizer, a volatilidade na renda variável é um grande ganho que ele fica oculto, né? Tem gente que não percebe, né, o lado oportuno da volatilidade. Volatilidade pode ser usada para a gente estar ganhando, não é verdade? Então, ganhar quanto, né? Primeiro de tudo, quanto que a gente quer ganhar? Acho que essa que é a gente definir a métrica já desde o início aqui. Então, coloquei um exercício bem rápido aqui para a gente ver junto, só para iniciar o vídeo, né? Ó, vejam, IPCA, por exemplo, hoje, né? IPCA está em torno de 5, base 12 meses, né? Teve deflação no período, a gente sabe que está afetado um pouco por isso também, né? Mas enfim, se eu tenho um investimento IPCA mais 6, a gente fala que hoje ele estaria rendendo 11%, correto? Estaria repondo a inflação mais 6, 11%. Se tivesse um CDI hoje, arredondando também na faixa de 13, um CDI mais um, ele estaria rendendo 14, portanto, mais que um investimento IPCA, né? Para esse nível de cupom, para esse nível de spread que a gente utilizou aqui, né? E aqui do lado, em azul, colocando uma outra situação, né? Por exemplo, se o CDI baixar a 10, né? E a gente tiver investido com o CDI prêmio de mais um, a gente vai estar capitalizando 11. E se o IPCA conseguir se manter em 6, então 6 mais 6, ele vai estar capitalizando 12. Então, a grande pergunta aqui é métrica. Por exemplo, IPCA mais 6, que tanto se fala, né, na internet, a gente vê falando, isso é um bom número ou não é, né? Com base em que foi construída essa premissa, essa métrica, que muitos fundos, inclusive, acompanham para monitoramento. Então, assim, se a gente colocasse, por exemplo, aos níveis que está hoje, títulos, pegando um título com prêmio de IPCA mais 6, e você segurasse esse título aí de longo prazo até o final, né? Praticamente, ó, a gente estaria multiplicando o nosso poder de compra 5 vezes, né? Então, numa renda fixa, basicamente, um ativo mais seguro, né? Que é um título público, né? Então, um ativo, vamos dizer assim, praticamente sem risco, né? Então, a gente teria esse prêmio aqui. Agora, como é que a gente consegue bater isso aqui na renda variável, né? Vamos pegar como é que foi isso aqui no Brasil, no histórico de 30 anos. Então, ele compara aqui IPCA mais 6 com IPCA normal, sem o prêmio, né? CDI e Bovespa, né? E a gente tem, no final de tudo, esse gráfico aqui. Então, olha só que interessante. Nos últimos 30 anos, o CDI ganhou, né? O IPCA mais 6 ficou em segundo, a métrica do IPCA mais 6. E Bovespa em terceiro, né? Então, nesse horizonte de 30 anos, a gente sabe que teve uns períodos onde realmente o CDI é extremamente elevado, né? Então, assim, não é uma coisa que a gente espera recorrência, né? Para esses anos que a gente está atravessando agora. Agora, se a gente vai na análise de 20 anos dessa mesma métrica aqui, olha só que interessante. O IPCA mais 6, ele já consegue superar todos os demais. Ele supera o Ibovespa, supera o CDI, né? E bastante, né? Vocês vejam que a diferença é gritante dessa métrica de IPCA mais 6 nos últimos 20 anos. Agora vamos para o que mais interessa, histórico mais recente, né? IPCA mais 6 nos últimos 10 anos. Então perceba aqui que o IPCA mais 6 ainda de longe ele é o vencedor nessas categorias, ele ganha do CDI, ganha do Ibovespa, né? Então, ele permanece sendo uma métrica bastante boa para você capturar valor de investimento, né? Claro, com essa CDI de 13, esse período que a gente passou aqui,
acaba que os dois hoje aí estão muito parelhos, né? A gente vê hoje até o IPCA mais 6 um pouquinho atrás da CDI, né? Mas às vezes se você consegue um IPCA mais 8, um IPCA mais 9, você já equilibrou a conta aqui basicamente com o investimento mais parelho aqui na CDI. Então, queria deixar essa métrica aqui para vocês, para a gente pensar um pouco em rentabilidade, né? E na sequência, a gente vai agora direto para o comparativo dos fundos da Quineia. Aqui que é o ponto central desse vídeo aqui. Então, o que eu coloquei, né? Esse vídeo ele é baseado nos últimos 5 anos, principalmente aqui. Então, a gente vai estar monitorando alguns fundos da Quineia. Eu fiz aqui o cálculo bem apurado para vocês aqui. Então, olha só, a gente tem o KNCR verde, a gente tem aqui verde escuro, Quineia Atlas 2, que é um fundo multimercado, a gente tem o Quineia Renda Fixa, né, que é esse cor clarinha aqui, renda fixa de longo prazo, tem o CDI em laranja, coloquei o IFIX aqui também, de azul escuro, para a gente ver como é que andou a média do IFIX, né, KNRI vermelho, aqui o Quineia Atlas 1, né, que ele também é da mesma data do Quineia Atlas 2, é multimercado. O KNIP é esse azul aqui. Aqui a gente tem o IPCA em verde, esse verde clarinho é o Quineia Cronos. Então esse gráfico ele mostra justamente como é que os fundos performaram nos últimos 5 anos. E aqui eu montei um resuminho para vocês, baseado em IPCA. Então olha só que interessante essa leitura aqui. Percebo que o IPCA, nesse período dos últimos 5 anos, ele foi de 35%, por exemplo. Então, para quem estava investido em Quineia nesse período aí, ele foi da ordem, né, do praticamente um IPCA mais 2 aqui. Vocês estão vendo nessa tabelinha aqui. Então, seu ganho, na verdade, rentabilidade total foi IPCA mais 2 para quem investiu no KNRI nessa janela dos 5 anos. Já o IFIX, né, ele ficou com IPCA mais 5. Contando aqui que o IFIX ele não tem, na verdade, não considera o reinvestimento dos dividendos. Se a gente fosse pegar um XFIX, né, por exemplo, o fundo da XP lá, ele já considera reinvestimento dos dividendos na valorização da cota do fundo. Então, certamente seria um pouco mais alto, né? Mas não muito mais alto do que isso. Enfim, o IFIX ficou com um IPCA mais 5. É o que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Olha como é que foi o comportamento dele. Estão vendo aqui? Agora, vamos lá, vamos para o CDI. CDI, ele teve um comportamento nesse período equivalente a um IPCA mais 11, né, pelo fato do CDI ter andado sempre acima, né? Então, o CDI nesse período, ele foi um índice muito desafiador de você bater ele, né, nesses níveis que ele se encontra hoje, níveis de 13, né? Mas a gente percebe que realmente teve vários fundos que conseguiram bater o CDI e bater o IPCA com grande performance, né? Então, vamos a eles. Quem são os fundos que bateram aqui de longe, né? O KNCR, ele bateu o IPCA mais 13, bateu o CDI aqui, vocês estão vendo, que interessante, né? O KNIP, ele bateu o IPCA mais 14, nesses últimos 5 anos aí, e agora a gente vem aqui para fundos multimercado, o Quineia Cronos, que ele é um fundo de nível mais mediano de risco, né? Ou seja, que ele não carrega tanto a mão em ações e ativos de risco, né? Na estratégia multimercado dele, ele premiou com IPCA mais 15 nesse período todo aqui. Então, perceba que interessante, o Cronos, esse multimercado da Quineia, que é o fundo que a gente tem vídeo aqui no canal, gravei ontem esse vídeo, recomendo para quem quiser conhecer o fundo que estude um pouco melhor, né? Mas o fato é esse, o fundo ele premiou IPCA mais 15. E aí tem o Quineia Atlas, que é esse fundo, que é realmente um fundo de maior risco, ele é mais agressivo, ele toma posições mais agressivas, né? E esse Quineia Atlas, ele premiou nesse período o IPCA mais 30. Então, por isso que eu coloquei aqui, na verdade, na capa do vídeo do canal aqui, né, se o IPCA mais 30 seria loucura ou não, né? Aqui tem até aquela série, aquela cena do Band of Brothers, né? Quem lembra da passagem, né? Que o general alemão ele vem falar sobre pedir a rendição da tropa americana, né? E aí o coronel responde, né? Nuts, quer dizer, louco, né? Então, assim, IPCA mais 30. É pirâmide? É criptomoeda? É o quê? É possível ou não é, né? Então, assim, a gente pode fazer essa leitura dos últimos 5 anos aqui, percebendo que, assim, existem possibilidades realmente de ganhos acima do IPCA bastante relevantes, né? A gente só tem que saber trabalhar o momento, principalmente de entrada, e usar volatilidade a nosso favor. Então, perceba a curva do IPCA aqui, desde o segundo semestre de 2022, essa curva aqui ela está um pouco, vamos dizer assim, não realista, né? Porque teve muito efeito de deflação aqui.
nessa curva de IPCA, mas a gente já vê a inflação começando a descolar e voltando à normalidade dela, né, a normalidade do nível histórico de IPCA Brasil, né. Então, a gente falou desses fundos aqui, a gente, quando fala neles, tem que falar, logicamente, em risco, né? Quanto mais rentabilidade a gente está assumindo, o risco maior. A volatilidade, eu coloquei aqui, a volatilidade, ela é a nossa amiga, na verdade. A volatilidade, para a gente escolher e atirar para o lado que a gente quiser, ela pode ser uma oportunidade de potencializar ganhos na renda variável. Então, a gente fala o quê? Comprar em bons momentos, surfar bem a onda, né? E fazer a colheita dos resultados. Então, vejam, por exemplo, os fundos multimercado, esses que eu mostrei para vocês, o Kinea Cronos, é um fundo de baixa volatilidade. Em 5 anos ele variou 2,9%, uma volatilidade bastante baixa, né? Agora vejam os outros multimercados aqui, o Atlas, ele já tem, na verdade, aqui, maior volatilidade, esse Kinea Atlas. Então, no frigir dos ovos aqui, percebo que esses multimercados, e aqui tem um renda fixa da Kinea também, né? Basicamente volatilidade muito similar à da renda fixa, né? Então, são coisas menos voláteis, né? Logicamente, não quer dizer que não tem risco, tem um nível de risco, sim, envolvido com isso, né? Inclusive de perdas aí financeiras, mas a gente percebe que são fundos menos voláteis e estão entregando um resultado bem interessante. Já quando a gente olha a volatilidade do QNIP, por exemplo, 10%, a volatilidade do KNRI, 17%, do KNCR, 10%, níveis de volatilidade mais altos. Então, quem soube, na verdade, nessa janela do gráfico aqui que eu construí, mostrei para vocês, quem soube entrar no momento certo, por exemplo, nessa janela aqui, que a gente viu o IFIX, olha só o KNRI afundando, basicamente todos os fundos aqui afundando. Quem comprou nessa janela de volatilidade realmente realizou um potencial de ganho, o dividend yield on cost, excelente, né? Novamente, quem comprou ainda, por exemplo, nos momentos de baixa, o KNRI, perceba esse vermelho da curva ainda, baixo durante muito tempo, né? O IFIX também estava realmente descontado, né? Hoje não está mais, né? Vocês percebam que os fundos de tijolos aqui, o IFIX, a curva tá, flecha formou um topo realmente, né? Então, assim, os fundos de tijolo precificaram, né, esse aumento, esse corte da CDI e cresceram em valorização aqui. O IFIX, no geral, cresceu junto, os fundos de papel também, né? Mas a leitura geral que a gente faz é essa aí, pessoal, tá? Dos 5 anos. Agora eu queria mostrar para vocês aqui comparativo dos últimos 2 anos. A coisa já muda de figura. Aqui, nesses últimos 2 anos, aqui, eu já coloquei fundos mais novos, né? Como o KNCA, e o Cadif, que eu falei para vocês. Então vamos ver como é que foi a valorização. Você vê que o placar, o ranking, ele já muda de figura, né, nos últimos 2 anos. Então, partindo da mesma métrica, o IPCA dos últimos 2 anos, ele foi 12, o QNIP, ele entregou 3 IPCA mais 3, o IFIX, ele entregou IPCA mais 4, Cadif, ele entregou IPCA mais 10, Kinea Cronos, multimercado, IPCA mais 12, o Atlas entregou IPCA mais 13, e aí a gente tem o CDI, na verdade, entregando o equivalente IPCA mais 14, né? Quer dizer, o CDI realmente entregou bem mais do que o IPCA. Você teria que ter um IPCA muito bom, um fundo high yield para você conseguir chegar a esses níveis de CDI, basicamente. Entretanto, o KNRI, por exemplo, fundos que tiveram valorização grande nesse último ano, os tijolos, acabou entregando IPCA mais 14, por valorização de cota, basicamente. Esse exemplo do KNRI, que hoje já não está mais descontado, mas já esteve no passado, né? Então, assim, não sei se é uma oportunidade hoje. Foi para quem comprou mais barato. Os fundos indexados, basicamente, a CDI, veja, o KNCR, e os fundos de agro, aqui representado pelo KNCA, surfaram muito bem essa onda da CDI alta, né? Então, quem foi investido em KNCR 2 anos atrás, pegou o equivalente de cupom ao IPCA mais 20. E aqui o KNCA, IPCA mais 23. Então, aqui está a tabela, resumo da rentabilidade para vocês, mostrando que a gente passou um período bom aí para aproveitamento de rentabilidade em fundos de CDI, né? Essa janela agora ela vem fechando um pouco, mas ainda é uma oportunidade, né? Então, na métrica aqui do IPCA mais 6, vocês vejam que ela hoje não está cobrindo esse CDI, o nível de CDI que a gente está hoje, né? A gente precisa buscar um IPCA mais 8, um IPCA mais 9, para a gente cobrir essa métrica aqui. Mas o que eu quis mostrar nesse vídeo também para vocês é que sim, é possível
a gente ter esses rendimentos de IPCA maiores, investindo em fundos seguros e nos aproveitando também da volatilidade. A volatilidade é a nossa amiga para fazer ganho de capital. O estudo de hoje era esse, pessoal. Bons estudos a todos e fiquem com Deus.